A Cozinha da Mensagem, o nosso podcast onde a gente junta os pastores da vila em cima de um texto e preparamos aqui. Você está convidado para participar dos bastidores da série Parece, Mas Não É, surpreendidos pelas parábolas de Jesus. Meu nome é Marcos Botelho, sou pastor aqui na Comunidade da Vila e estou com mais 4 pastores. É a igreja que mais tem pastor na história. Eu nunca vi tanto pastor e pouca ovelha. Zé, tudo bem, Zé? Tudo bem. Você já plantou uma árvore? Já. Aonde? Lá no interior, em Fernando Prestes. Minha família tem um sítio Prestes, lá. eu só conheço o metrô. Até o nome da cidade é inventado nessa história. Perto de Catanduva. Catanduva. Que pé foi? Boa pergunta, não sei. Eu era criança, foi só um negócio meio pra fazer, sabe? Tá bom. Gus, tudo bem? E aí, Marcos? Você já plantou palmeiras? Não dá pra você fazer a pergunta você já sabendo a resposta. Mano. Quanto tempo faz que a gente plantou aquelas palmeiras? Foi 2000. Mas você, eu era líder, eu ficava só olhando. 2004. 4, é? E já tá grande. Está grande. Em volta da piscina do Jovens da Vila. Se Quase você um dia 20 for para as anos, piscinas né? do JV, aquelas palmeiras foram eu e o... Mas não era semente. Não, era mudinha. Na verdade é o seguinte, tinha uma palmeira lá que nasceu por acaso, a gente não sabe. E ela caía, os coquinhos, eram coquinhos e assim, algumas né? brotavam. E o coquinho ficou preso num lugar onde a terraplanagem cobriu e começou a crescer uns pequenininhos assim, umas plantinhas. E a gente minha mãe falou, vai que eu vou botar naquelas Caixinha de leite. Caixinha de leite. A gente pôs e aí deu certo e a gente foi plantando. Vingou, e agora ficou anos aquela mudinha, eu falei, esse negócio não morrer, vai, a gente jurava que ia crescer. morrer, porque era bastante pedra e agora é gigante o negócio. É muito legal. Então, assim, teoricamente. Então palmeira dá fruto, é isso? Eu não sei se é palmeira. O que é aquilo lá? Eu não sei. É uma palmeira, é um uma tipo de palmeira. Ou Aquela era meio meio amarelinho, aquele coquinho assim. Uhum. Eu não sei qual que é a espécie dela, mas aí ela... Eu fico muito feliz de ouvir da relação positiva Palmeiras de vocês com não é uma árvore. Não palmeiras no plural. coqueiros. Eu plantei as uma de palmeiras- cada vez, então não é no plural. Não As são palmeiras. As palmeiras são uma árvore meio Vamos tentar mundial, falar em não? ordem. Vamos tentar falar na ordem. Fala. As palmeiras são uma árvore mundial ou não? Não é mundial, só tem no Brasil. Tá. Às vezes nas Américas. Tudo bem, Simval. Tudo Você bem. já plantou? Já plantei. Já plantou? Já colhi, né? Bananeira? Já plantou bananeira? Não. Você já colheu cacho de banana? Já. Sabe como colhe cacho Sei, de banana? sei, sim. Pô, é muito Você cruel, tira né? o cacho da banana e corta a bananeira, né? Quanto mais baixo, melhor pra ela poder Pra ela- depois vir. O que você depois. plantou? E onde? Na Bahia, plantei um pé de cacau. Ia. Numa fazenda. É uma coisa legal. Ó, você cooperou para os chocolates aí do mundo, isso? Aqui... Foi show? Não. Foi uma... Nossa, Foi Brasil, foi Brasil. tá uma Fico feliz que tá minhas uma piadas... qualidade Minha hoje. piada foi... Tá uma qualidade. Depois do Zé vir dessa de mundial? Foi um documentário da Embrapa. Nossa, apelou agora. Nossa. Que tava fazendo o reflorestamento de uma qualidade lá. Caramba, E aí os caras iam sim. plantar. Eu falei, uma chance de plantar um pé de cacau, você não vai perder, né? Fontana, Oi. tudo bem? Você já plantou alguma árvore? Não, eu sou contra essas coisas. Eu sou paulistano. Quais coisas? Eu sou paulistano. Esses negócios de Árvore, plantar. ficar plantando árvore aí. Sério que você nunca plantou uma Derruba a árvore? energia elétrica, Eu- fica sem luz eu- 72 Para horas. de zoar, eu estou fazendo É o uma pergunta típico sério. metropolitano. Gente, isso aqui é um podcast de pastores. Se vocês continuarem, eu vou começar de novo esse podcast. Tem bons motivos pra começar outra vez. Ah, não, de novo Outra vez? 10ª vez que volta. Gente do céu. Só feijãozinho no algodão só. Olha aí, olha aí. Qual foi aquele fotógrafo que quase plantou uma floresta de novo em volta da casa dele? Vocês lembram? Vocês já leram sobre É esse o cara? Sebastião Salgado. São Sebastião Salgado, né? Ele fez uma coisa maravilhosa. Então, nós temos... Então, o Fontana não vai participar hoje, a gente está aqui, vamos falar... Foi tudo Sério bom. mesmo? Não, vai participar sim, porque eu quero saber de sua parte de botânica aqui, quando você sabe... Botânica, é isso? É, botânica. Já olharam, já ficou inseguro agora. Angiospermas, é isso aí. Quê? Gimnospermas, angiospermas. Grão de Deus. mostarda é angiosperma. Estão discutindo Caramba, angiologia vocês são aqui. médio, Vamos lá. Hoje a nossa parábola é uma parábola pequena, certo? Sim. Dois versículos. Aonde está?
Tá em 3 evangelhos, mas Mateus 13 também. Mateus 13, vamos dar uma lida aí. Mateus 13, versículo o quê? 31 e 32. Tá bom, vamos lá. Então Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda que alguém semeia num campo. É a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças. Cresce até se transformar em árvore, e vêm as aves e fazem ninho em seus galhos. É isso. Vamos lá, qual que é o contexto dessa parábola? Alguém pode trazer aí pra gente o contexto que... Ele já está falando de sementes, né? Ele está falando de plantas... Joio e trigo é o que vem logo Aliás, essa parábola, ela pega e faz o hambúrguer aí, né? Do joio e trigo e a explicação do joio e trigo, certo? Não era isso? Ela é o recheio, né? É o recheio aí, é o hambúrguer. Mas antes do joio e trigo Ele tem o conta semeador. algumas parábolas, a parábola do semeador... Daí... E por que gerou essa sequência de parábolas? Você consegue voltar até a hora A conversa que original. Mateus está explicando? Uma coisa no capítulo 13 mesmo, logo em sequência, fala sobre, Jesus sempre usava essas histórias e comparações como essas parábolas, por causa desse versículo, né? Ele falarei por meio de parábolas, explicarei coisas escondidas desde a criação do mundo. E isso se cumpre, né? O Mateus está colocando aqui Jesus cumprindo. E aí tem uma sequência delas, né? Sim. E é interessante que esse tipo de citação que fala... Em cada evangelho vai trazer um pouquinho diferente, né? Algum vai falar, ele vai falar como se fosse cumprindo a escritura, por que ele ia falar sobre parábolas, aqui ele está explicando as coisas mais difíceis, ou só que Deus testemunhou, né? Que é o fundamento do mundo, ou então que ele fala em parábolas para que alguns entendam e outros não, né? Só reforça o nosso princípio do que a gente tem falado desde o começo da nossa série, que parábolas são enigmas, né? Parábolas são histórias que contêm segredos ali é um gênero de meditação que você tem que gastar um bom tempo ali debruçado e cada vez vai achar coisas novas ali, né? É curioso que o texto fala isso, né? Que vai revelar coisas. Então, de alguma maneira, a parábola tem esse elemento. Ela traz alguma coisa dentro dela que parece que está oculto e, de repente, dependendo do jeito que eu olho para ela, revela alguma coisa, né? Mas não é algo que é para simplificar. Não é algo... É para revelar. Mas é o tipo enigma mesmo. Se você conseguir passar no teste, você vai descobrir algo novo. Se você não passar, aquilo não vai fazer muito sentido. E era o que acontecia. E às vezes Jesus, vamos dizer assim, ajudava os discípulos, explicando no privado. Então você pode ver que toda vez que Jesus vai explicar uma parábola, ele explica no privado. Porque ele fala, não, vocês pelo menos, como vocês vão registrar, eu quero garantir que o mínimo vocês conseguem saber. Mas os outros ali que vão me perseguir, eles... E quanto mais perto, é interessante isso, também é outra coisa que, não sei se sempre mas quanto mais perto da crucificação, da última semana, mais explícito ou mais fácil é o código aqui, o enigma. Porque eu acho que Jesus também está apressando ali. Já que vocês não estão entendendo, eu vou fazer um pouco mais fácil para vocês entenderem que eu sou o Messias e que vocês precisam me perseguir aqui, né? É interessante isso. A gravidade da denúncia fica maior contra o... Fica mais explícito que os líderes religiosos são os malvadões aqui das parábolas, na maioria das vezes, né? No final, né? Ali no final, na última semana, que parece que Jesus está acelerando mesmo. E se você for pegar, talvez interessante, não é o caso aqui que é Mateus, mas se a gente for pegar o segredo de Marcos, que é do Evangelho de Marcos, porque assim, alguns perguntam, por que o tempo todo Jesus fala, guarde segredo, guarde segredo? Uma boa explicação, não sei se é a única que possa dar, é que Jesus está segurando a revelação de quem ele é para os líderes religiosos, principalmente no arquétipo de Messias que eles estavam esperando do período interbíblico, que era um arquétipo mais militarizado. É isso, Fontana? Essa é uma das explicações mais aceitas. O segredo marcano foi tão bem guardado que a maior parte das pessoas não sabe por quê, né? Isso é verdade. Mas, assim, ao longo do século XX, esse foi um dos grandes debates nos acadêmicos de Marcos. Aí não é uma coisa que a gente tem tanta certeza do porquê que Jesus fala isso em Marcos,
Entre as hipóteses mais aceitas, a mais aceita é essa, que Jesus está ali pedindo para que se mantenha o segredo, porque caso ele revelasse que era o Messias logo no início do seu ministério, rapidamente as multidões o tomariam como líder e se iniciaria uma revolta militar. E para colaborar com essa ideia, que eu concordo, é também o seguinte: quanto mais se passa o Evangelho de Marcos, menos Jesus pede isso. E quando passa o centro do Evangelho de Marcos, Marcos é considerado, por quem estuda a estrutura, dois tombos, né? A declaração de Pedro dizendo que tu és o Cristo, o que tu dizes, que não foi carne nem sangue, é a divisão, e depois ali tem mais uma vez aí meio que a revelação vai, e aí Jesus começa a caminhar para Jerusalém, e esse pedido que Jesus costuma fazer é ao contrário, ele começa a fazer milagres e falar para ir no sacerdote fazer. Então assim, você vai vendo que é uma interpretação boa. Mas a parábola, voltando aqui para Mateus, a parábola, ela é esse enigma que protege o mensageiro, que a gente já viu isso também no caso de Natã e Daniel, e em outros reis que foram confrontados com enigmas. Natã e Davi ou... Davi, eu falei... Davi e Natã. É que eu estava tentando lembrar se você tinha falado alguma outra coisa do Daniel também. É curioso isso, né? Que você falou de proteger o mensageiro, porque a parábola parece tomar uma vida própria, assim, né? Ela não é você me contar uma parábola, não é você falar algo diretamente contra mim. É você criar algo que tenha a sua vida própria, e isso talvez fale alguma coisa para você, e talvez fale alguma coisa dura para você. Mas é aquilo que tá te falando, não sou eu diretamente. Então, às vezes, desarma a pessoa, que é o caso clássico de Natã e Davi, né? Davi, ali, quando Natã conta a parábola, ele tá desarmado para aquela historinha que Natã tá contando. Vamos lembrar, é uma arapuca, né? É uma armadilha. Sim. Geralmente, existe um ponto de virada na parábola que faz você, até a metade da parábola, ter um sentimento, igual o Davi teve, um sentimento de raiva pelo cara que roubou a ovelha do inimigo ali. E aí, ele faz um plot twist, né? Como diriam os roteiristas, essa virada, porque ele faz parecer, mas não é, por isso que deu o nome na nossa série. E aí você, quando se percebe, você tá dentro da parábola. Você é um dos personagens e, de preferência, é o personagem que não é legal, que você estava condenando. Nesse caso, qual é o plot twist aqui essa virada numa parábola tão pequenininha? Porque a gente tem aquelas parábolas que é grande, que tem até 2 ou 3 viradas. Vai criando, né? Um cenário. Você tem, por exemplo, a do rico e de Lázaro. Eles morrem, e aí o que você espera que vai pro céu vai pro inferno, e o que você esperava talvez que não ia pro céu vai pro céu. Aí depois tem mais viradas ali. De novo, né? Ele quer acontecer da ressurreição. E aí tem o nome Lázaro, é muito assim, tem várias, é até longa, umas das parábolas mais longas, ou também do filho pródigo, que você pensa que acabou, tá quando a festa o filho final, volta, né? já acabou, aí agora que vai começar a virada aqui, né? E é o motivo que conta, né? O filho mais velho é o central, talvez, da parábola do filho pródigo. É aquele final que faz você voltar. Aliás, eu ouvi uma piada muito boa aqui. Eu ia mandar para vocês no nosso grupo de pastores. Tem um cara que tava stand-up, é americano, era inglês. Ele falando que... Não, eu fui reassistir da minha infância o Sexto Sentido. E aí eu tava revendo e nos minutos finais a gente percebe que ele tá morto. E eu pensei, cara, hoje eu entendo mais aquele filme. Faz muito sentido hoje, que eu já sou um cara adulto, casado, de pensar que a primeira possibilidade é que aquela mulher ficou sem falar com ele mais de 2 anos, e do que eu achar que ele estava morto. Ele contando ficou muito engraçado. Como a gente é uma frente de casado, não pensa que, cara, essa mulher não fala com ele. E aí ele falava isso. Era uma piada, era pra vocês rirem. Valeu. Eu não assisti Sexto Sentido. Sério? Ô, Sério? louco, Fontana. Não, eu só vejo Marvel só. Como ele é bom? Hoje ele tá muito ruim, né, mano? Mas assim, aí... isso é típico isso. Quando você chega no final desse tipo de filme, que é enigma, que é uma pegadinha, você vai voltando... Revendo a cena sob aquela nova perspectiva. E dizem os roteiristas, só pra... Eu sei que a gente tá fugindo um pouco, mas a gente vai voltar, que por exemplo, quando a gente tem esse novo Coringa, do Batman e do Coringa, esse Coringa que fez sucesso,
Tem no final, você vai ver que começa a Coringa voltar. Da Cavaleiro das Trevas? Não. Tô falando do novo agora. Do Só que É só o filme dele. é o Coringa, é. Ah, entendi. Do Joaquin E Phoenix. eles dizem o seguinte: se no roteiro faz o flashback, é porque a construção foi pobre. Se você não precisa de flashback para... E você contou tão bem que isso é feito na mente do telespectador. É quase como você tá fazendo o óbvio. Eu lembro que você criticou uma vez uma peça minha que eu fiz isso. Eu não critiquei a sua peça era maravilhosa. Eu critiquei a voz em off no final. Isso, mas eu tive que fazer, porque eu tava trabalhando com pastores. Pastores não entendem de história. Eu tava na sofá. Não, pra contextualizar. Tem dificuldade de interpretação. A peça é incrível. E aí, cara, chega no final, quando a peça acaba, vem uma voz em off pra explicar a peça. Aí eu falei, Marcos, por que você fez isso, cara? A peça tá Artisticamente é um crime. Você lembra né? dessa peça Mas que... se você tá Você tentando... lembra dessa Não, peça eles que tem dois falaram. caras no barco? Você lembra dessa peça que tem dois caras no barco? Que um é Pedro. Eu não vou contar o outro, senão dá spoiler do final. É excelente essa peça, é excelente. Mas era isso, mas é isso. A explicação é pobre. estraga, né? Explicar empobrece. Por que eu tô dizendo isso? Para o nível de sofisticação de uma parábola. A parábola não explica. E mesmo quando Jesus vai explicar, ele faz a parte. Ele fala, porque isso E às vezes tem a explicação piora. piora. Mas por quê? Porque a Não parábola... piora de ficar ruim, mas piora da difícil, profundidade. É o mais difícil pra gente ensinar. Não, mas a parábola ela tem Em vez essa de jornada simplificar, né, mental. e dar um- Ela tem essa jornada mental de no final você fala, pera um pouquinho, deixa eu voltar com esse detalhe, com isso aqui. Isso aqui é normal? Então, às vezes tem uma pergunta que Jesus faz do jeito que você vai todo mundo responde sim, e depois fala, não é, claro deveria que ter não. respondido sim. E isso é muito do raciocínio hebraico, né? Porque a gente fala isso das parábolas, e isso é muito verdadeiro para as parábolas, mas quando você lê o Antigo Testamento, ele é cheio de passagens em que a maneira como o enredo está posto, a maneira como literariamente a coisa está traçada, é um convite a você retornar e ler outra vez. Ou pelo menos gastar um tempo refletindo sobre aquilo, porque você fala assim, cara, tem um treco aqui que não está encaixando. O livro de Provérbios, às vezes, ele coloca um provérbio que diz uma coisa e, na sequência, um outro provérbio dizendo o oposto. E você fala assim, caramba, é a Bíblia se contradizendo. Não, é a Bíblia te convidando a pensar porque esse assunto é complexo. Ô, Vitor, muito legal você falando isso, porque uma vez a gente estava pesquisando sobre o humor, e aí eu fui pesquisar um pouco mais o humor judaico. Cara, é muito, muito isso, cara. As melhores piadas, elas vão assim, você constrói um negócio, e isso é característico de uma piada. E geralmente no final você muda o paradigma. Punchline assim. chega, Isso, né? e aí é muito legal. E por ser uma cultura de tradição oral, a história é sofisticada. Os padrões de repetição. Alguns detalhes. Então, você lembra daquela Alguns detalhes. brincadeira que você fala assim, qual que é a cor de dentro do coco? Branco. Qual verdade. que Você é, induz a não pessoa sei o ao quê? erro. Branco. Aí fala assim, o que a vaca bebe? Leite. Não. E Vaca é não isso, bebe é quase leite. como a história vai te levando para você responder rápido, e aí você fala, não. E eu sou tão imbecil que eu já ouvi isso 200 vezes, e agora mesmo eu pensei, é leite? Claro que Então, é água, Vaca viu? tem Pra a ver você com que tá aí, é água. Ou o negócio Não, ela de... bebe leite quando é bebezinho só. Olha aí, Fontana. É isso. E aí essa... se for filhote, depende, né? Mas assim... Mas essa é um pouco da sofisticação da parábola. Ela faz você pensar. Jesus, como é um ótimo roteirista, um ótimo contador de história, ele não vai fazer voz off. judeu. Ele não vai fazer voz off. Exato. E a história é esse enigma que vai... Cada vez você vai entrando e quando você vê, você já está preso nessa história. E essa história, ela é pequena. Qual que é o ponto de virada, voltando no que a gente quiser? O reino dos céus primeiro ser comparado com algo muito pequeno, né? E quando vira, é a menor das sementes. Semente mostrada é a Esse menor. já é uma coisa Sim, interessante. porque Reino dos você céus? tem essa Não, pensa no expectativa. reino. Dos céus. Não. Reino já é gigante. É um reino. É um reino. É uma das coisas... É maior que uma cidade. É um reino. É uma coisa grande. Agora, reino dos céus... E vamos lembrar que o reino dos céus ganha esse nome porque ele é comparado com o espaço, o céu, as estrelas. Então, pensa um negócio dos céus. Então, é aquele negócio... Que abrange todo o cosmos. E abraça a terra. É o reino
gigante. Se alguma coisa... Talvez uma estrela poderia ser comparado como um pontinho, né? Mas o reino dos céus, ele é... E nem isso né? Tipo, Não, e nem isso. Se for pegar uma estrela é como uma sementinha. Já seria, né? Já seria, mas o reino dos céus é como um grão de mostarda. E aí tem uma coisa interessante. Vale a pena, assim, já que a parábola é pequena, a gente está desviando algumas coisas bacanas. Eu lembro que eu estava lendo aqueles livros que queriam falar que a Bíblia não se contradizia e tentava procurar científico. E eles estavam tentando explicar que os outros grãos... Porque Jesus fala, o menor dos grãos... E aí, como a Bíblia não pode mentir, tem que ser a Bíblia não pode dizer, o menor. E aí, só que descobriram dezenas, centenas de grãos menores do que o grão de mostarda. E os caras estavam gastando páginas para tentar... provar que era o menor grão de todos. Porque Jesus não erra na ciência. Como é que... Não vou perguntar pro Fontana, não. Essa eu não vou. Zé, como é que explica isso? Explica porque Jesus não está com uma ciência do século XXI aqui tentando explicar o que é menor de fato. Ele está dando um exemplo claro ali de uma percepção cultural. E Aí, ó, ele falou exatamente o que eu ia falar. Mas com muito mais amor. Que absurdo. E misericórdia. E assim, misericórdia. E outra, ele tá falando melhor dos grãos conhecidos ali, que estão ali, que eles geralmente seguram nas mãos, né? É o grãozinho ali que, se bobear, bater um ventinho forte, você perde alguns. Então, assim, segura que ele é... Pensa nas outras árvores que tem lá. Oliveira, azeitona, olha o tamanho do grão. Pergunta, por que Jesus escolheu... Quando ele escolhe vinha, a gente sabe que é Israel. Quando a gente escolhe oliveira, a gente sabe que também é Israel, tem a ver com unção, com o óleo de oliveira. Zacarias vai falar que desceu das duas oliveiras a unção ali sobre o candelabro. Então a gente vai ver... assim, árvores que já estão fortes em textos hebraicos. Simbolizar o... Né? Por que mostarda? E uma coisa que eu aprendi é que não se tem um porquê sim, geralmente. Geralmente tem pelo menos uma intenção aí ou algum costume. Vocês sabem? Eu não acho nesse caso que seja uma referência a uma simbologia. Eu tô imaginando pelo texto aqui... Mais pelo tamanho? Que é mais pelo tamanho mesmo. Eu nunca ouvi nada sobre especulação sobre a mostarda em si. Eu acreditaria mais nesse ponto mesmo. Não, eu não tenho no Antigo Testamento, tão claro. Eu não tô mas o que tem, que eu acho que pode ser uma... Não é... Eu acho que você tem razão. O fator principal é pelo tamanho. O que Jesus chama é pelo tamanho. Mas um fator é o que eles usavam o grão de mostarda... E era muito medicinal. Era algo ali que... Era tempero, é óbvio. E medicinal também. Eu tenho uma dúvida quanto ao tamanho do pé de... Eu já vi o pessoal discutindo isso. O tamanho do pé de mostarda. Eu não sei, eu tenho uma ignorância. Você sabe que a sarça... Para mim, a sarça era um... a gente ela que tem a possibilidade de sabe crescer. Naquelas casas que você vê no filme norte-americano, que tem aquele arbustinho que o cara faz ficar redondinho? E nos filmes também nos filmes da década de 80, tudo. Era sempre arbustinho. Aí o Zé me traz umas fotos de sarça, mano. É mó... É tipo uma goiabeira, um negócio gigante, assim. É grande, né? Agora, você tá procurando aí o tamanho de uma... tem umas grandes, umas pequenas. Mas é grande a árvore. Quando dá arvorão assim... Dá mais de 2 metros? Porque a gente já viu, no mercado a gente compra mostarda, mas parece que é tipo deve ser um pé de couve, forte, né? né? Enfim, você olha... Você compra hortaliça. Isso. Você compra hortaliça, Mas assim, aqui eu joguei no Google Imagens, que legal. Tá? Agora, Jesus não tá fazendo a primeira vez. Ele já tá fazendo a parábola do semeador. Semente. Aí ele veio do joio e do trigo, Semente, alguém do mal veio explicação. e plantou o joio junto com o trigo, que é o reino de Deus. Ele está na terceira. Semente. Na terceira semente comparando. Entendi. Certo? E agora a referência, segundo que a gente está vendo por aqui até agora, é uma referência ao tamanho agora. Até então... É que na primeira que ele usa, que é o semeador, ele nem fala que tipo de semente é. A gente não sabe que semente é. Talvez seja... Não vai ser. Mas assim, a gente sabe que depois é trigo e é joio, que parece, e depois agora é uma pequenininha que fica grande.
né? O fruto dela, ela São germinada... características. Eu até falei em um dos cultos sobre como é que é interessante, porque quando Jesus faz muito essa comparação agrícola, né? E às vezes a gente é quem planta o nosso personagem, às vezes a gente é a semente, às vezes a gente é o fruto, às vezes a gente é quem colhe, quem planta, então às vezes a gente é quem arrenda. Dependendo então, do aspecto da história que Jesus quer dar ênfase naquele momento, isso muda. É não dá maravilhoso, essa liberdade de mudar personagens. Sabe, por exemplo, Via de regra, se você achar que você é o melhor melhor personagem ali da história, você isso tá com errando. certeza, né? Você tá errando. Falando Mas o mais legal é isso. Quando você pensa, já dominei essa metáfora, essa... Tá bom, eu vou já mudar, ele muda. Eu vi num contexto mais esotérico, antes do meu processo de conversão, né, aos 17 anos, e era curioso, porque sempre tinha esse negócio da simbologia. Não, tal coisa sempre significa... Tananã, né? Ou tal coisa na Bíblia é isso. E aí é interessante, porque as palavras... maravilhoso isso. A Bíblia, ela é muito aberta. Sim, e tem vários Estrela da Manhã, que... você pode estar falando de... João pode estar falando de Satanás, do inimigo, pode estar falando de Jesus. Do faraó. Você pode estar falando de um rei. Então, assim, você tem assim... é difícil, não crave... Você quer uma dica, não crave em simbologia. Pode ter pistas, mas nunca né? Tem pistas porque já apareceu várias vezes naquela coisa, mas nunca é tipo, isso aqui sempre é isso, né? Então, não, cara, isso é. Eu ouvi falando da cidade que a gente está, né, em São Paulo, e que tudo que a gente faz, pensando em ter pessoas ou em espaços e lugares, a gente precisa estar com um lugar cheio, precisa estar num lugar bem... digamos, bem localizado e sempre pensar desse jeito. Acesso, né? E tudo visualmente e tal. Toda essa lógica lotado, né? tiver bem visual e tal. E quando a gente entra aqui na parábola falando, né, dessa diferença, pensando em reino de Deus, na grandeza dele e no início dele, e falando, se comparando com a semente, é invertido essa lógica, porque para a cidade de São Paulo, a gente, eu não sei que exemplo Jesus usaria, ele pregando aqui para nós, ele não usaria uma semente de mostarda. Mas claramente essa lógica nossa aqui de São Paulo está aqui. A nossa lógica é de estar perto de um lugar de alta visibilidade, ter muita gente, ter uma coisa grande, um começo de qualquer coisa, a gente pensaria muito em não fazer um começo invisível. E tem um link que para mim, com o que a gente estava falando antes, que é um pouco disso, né? O segredo. Por que Jesus guarda o segredo, né? Você falou de Marcos. Geralmente você pensa, mano, você tá começando, então começa grande, cara. Começa juntando o máximo de gente ao redor de você, que aí você vai ter mais relevância. E é curioso porque isso mostra o quanto Jesus estava fazendo o contrário, desde o começo, né? Tipo, não fala sobre isso, não fala abertamente que eu sou o Messias, quer dizer, ainda tem algumas coisas para fazer. E no final ele ainda é impopular no que ele está falando. Então, se é alguém que quer simplesmente só ter um número maior de seguidores, ele está fazendo um serviço de marketing ruim, segundo a mentalidade, né, da metrópole aí, né? Sim. Agora, e aí a gente vai ver que Jesus já vai rápido, né? É como o menor dos grãos. Então você pega a coisa talvez mais insignificante, não é aquele grão que você, sabe, isso é uma coisa assim que você pegaria em bolo, você planta já um pouquinho ali, um pouco, né? E aí ele vai falar que vai ficar como uma árvore grande, né? Uma árvore que fica uma das... em outros evangelhos fala que ela é uma hortaliça, né? Uma das menores ali naquela categoria, e vira uma árvore grande. E aí ele traz um elemento a mais, que as aves vão encontrar ninho, vão criar seu ninho, é isso que ele fala? Abrigo e fazer seus ninhos. Nos seus galhos, né? Eu aprendi no seminário que geralmente, sem bater martelo, geralmente aves... Como a gente é de uma cultura de animais domésticos... Ave é bonitinha, né? A gente costuma... o meu cãozinho, né? A gente tem pets. E aí o cãozinho a gente lê, o cãozinho que lambe as feridas, o cãozinho que vem, sei lá, se você foi de uma fazenda e criou porquinho, por que não criar os porcos, começa a ver. E ave, apesar que eu cresci no mato, mas eu sempre ia na casa da minha avó tinha
na época que podia gaiola, né? Tinha muitos passarinhos tem cantando. aquela coisa de até romantizar barulho de passarinho, né? Quem já foi numa nossa música brasileira sabe que toda música MPB cristã tem um passarinho ali que praticamente é o cuidado de Deus. Tem um bem-te-vi. O Renato riu bastante, por que será? Eu fiz essa pra você, meu amigo. Tem bem-te-vi, tem sabiá, tem né, tudo. todo... Eu não sei, cara. Eu ficava frustrado que eu era criança, eu não decorava os nomes dos passarinhos. E meu avô me cobrava eu saber os nomes dos passarinhos, cara. Que avô é esse, mano? Não, era gentil, era doce, mas ele fala, que passarinho que é esse, filho? Eu não sei. Ele tava acostumado a perguntar as coisas, eu sabia. Passarinho, não sei. Daí ele te dava sentada, né? Não, ele Não, se desse, tirava ele bem, né? os galinhos da vara. Cara, o Fontana, ele é o mais metropolitano de todos nós, né, cara? Eu era urbaninho total. Urbaninho total. Eu não vou perguntar, eu chutava, falava bem Urbaninho TV. legal. Ele falava, não, isso é um pardal, nunca que isso aí é um bem TV, filho. Como que isso aí é um bem TV? Só falei o primeiro que veio. Mas assim... É parecido bem TV, pardal? Essa é a questão. Não. Talvez O pra tamanho gente... é bem diferente. Talvez pelos sonhos que... Falou outro eu não lembro urbaninho. se era o copeiro ou o padeiro. Teve com José na cadeia. Você tem outros aves do céu que... Você tem uma expressão que Davi usa para Golias, que ele é usado já no judaísmo como... Eu vou entregar para você, que é a besta, ou a besta do deserto, ou a besta do mar, eu vou te entregar para as aves do céu. Essa é uma expressão usada como juízo, Que, na verdade, como juiz final. o abutre, né? Quase que tá se referindo assim, é aquele que vai vir comer a carniça no final. Não, mas é mais que isso. É isso, lógico que é isso. Ele fala isso para Golias, mas isso é um negócio de mais desonra possível. Que o seu cadáver ninguém Sim, vai vai ser sobrar enterrado, ninguém né? para colher. Ele ele vai fazer um apodrecer. sepultamento, Tem um outro lance com pássaro na antiguidade, que pássaro usou a plantação tudo, né, cara? Também. É isso. Então, você tem... O gafanhoto a gente entende que é isso quando fala. do Isso, gafanhoto. O pássaro usou a plantação inteira. Então, o que é espantalho, né? Aham. Então, pássaro... Então, tá bom. Então, vocês estão comigo que geralmente pássaro, na visão do Antigo Testamento, não é 100%, como a gente acabou de falar, é uma visão algo não bom. Até para trazer Jesus nessa história, em outro momento que ele cita, tipo, olhar as aves, né? Então a gente também, até nesse texto, a gente olha as aves como algo bonitinho, mas na verdade... E não é. É Isso. dizendo assim, se eles que Se são até as significantes, aves, que a gente nem gosta, que a gente joga pedra para não vir na nossa plantação, se eles, Nossa, tem uma Deus música cuida... boa. Depois você... Não, é sério. Agora tem que pedir licença para falar Não, sério. tem uma música... Não é sério. Quando terminar o podcast, você vai no Spotify e digita João Guarizo Pomba. É a Nossa, música que sobre medo. a pomba. Que é medo, genial a medo, música. medo. Não faça isso. Hashtag você que medo. Eu vou dar uma dica. Não é que nem as músicas dos passarinhos do nossa música brasileira. É Não. o que ele deseja pra pomba, é o que a galera desejava pros passarinhos. Que Ó, isso é exegético, né? Vamos trazer esse Mas elemento. isso é muito interessante. A gente vê a pomba... Bom, outro pássaro. A pomba, que é o Espírito Santo... Pomba da paz, E a a pomba pomba- é a da paz, que isso nem tinha esse Agora a símbolo. pomba da Paulista, meu amigo. Não, mas não é. A pomba já era um rato voador na época. Então você tem a pomba representando outros símbolos ali e que, lógico que ali em Jesus é apropriado como talvez um símbolo, assim como a arca se solta uma pomba para a recriação. Arca de Noé, no caso, né? A recriação de todas as coisas. Ali foi escolhido esse símbolo da pomba como a recriação de todas as coisas. Mas Ali eu não o acho, Espírito eu não no acho que primeiro do, né, é do- apenas algo ruim, né? E principalmente talvez aqui nesse caso. Não, a gente então eu pode queria que ver. você desse um exemplo bom no Antigo Testamento. Não, a própria pomba... no antigo eu não consigo pensar agora. Mas, tipo, Deus usa os pássaros para alimentar Elias. Mas é humilhante. Não, Ele pode tá ser. comendo Não é de um bom. animal impuro, Não que é é um bom. corvo que Pode tá ser, trazendo a mas comida não é e bom. torna A própria impuro. pomba. Lá em Israel o- não tinha galinha, não tinha galo. Você tinha Galinha tinha, né? Tinha? Galo que não tinha? Antes Jesus usou o exemplo, né, da galinha. Quantas vezes como uma galinha... Ah, não sei como tá no grego, mas... Não, acho que é. Se eu saiba, era um animal impuro, né? Galo não é, não? Eu acho que é. Bom,
Por isso que eu tô... Não, Aí galo, chega... galo não é, galinha não. Não? Não é. E as codornas, né? No Não é. deserto. Não é? Não. Eles comem frango. Mas o fato até então que a gente falou do cão, o cão era algo pejorativo, enfim. Sim, não a minha essa pergunta aqui relação esses bonitinha. pássaros, automaticamente a gente acha algo bom? Ou A não? gente Porque acha. a Eu acho nossa que sim. mente A gente, da nossa moderna, cultura, sim, já colocou, nossa, que bonitinho acolher os pássaros. É isso que Jesus está dizendo? Eu acho que nesse caso aqui é algo bom. Por quê? Porque você Porque acha? ele a sua está opinião- falando, ó, a árvore, Nossa, me deixa eles ela se explicar. torna a maior das hortaliças, cresce até se transformar em árvores e ainda vem algo... Tipo, ele está falando de coisas boas, coisas grandiosas Então, dessa mas árvore, essa dessa árvore semente que era pequena, que pode que é a até menor, conter, né? mas ela se torna tão grande e algo bom também. Forte o suficiente E pra- forte o suficiente Mas aí tem para uma- ter ninhos, ter aves. enfim. Entendi, mas aí tem uma coisa. Isso é um agravante de que até para pássaros ela isso fornece que é o meu ponto. abrigo, ou e, tipo, ela é tão boazinha e útil que ela fornece abrigo para os pássaros que a gente queria tanto abrigar. Entende? E eu acho que isso pode ser uma pista interessante, no mínimo, para trazer uma nuance diferente do que seria o automático de hoje. Que a gente fala, não, abrigou o passarinho, tá prestando um serviço, né? De repente ali assim, não, até para os pássaros ela tá, né, seria uma ênfase na graça, vamos até dizer assim, né? Uma forma graciosa que o reino do céu até os pássaros abriga. Não sei dizer. Alguma ideia aí, os outros? Tá bom. Nossa! Tem um controle. Você tá... Ele tá preparando a mensagem do Tá sábado. vendo a música? Mensagem do sábado. Não, Música da pomba. Ele tá vendo a letra da mensagem, da música que ele sugeriu agora. Porque eu penso que Mateus ele sempre dá algumas dicas dos gentios. E eu acho interessante o fato de se esses pássaros são coisas não tão boas, como diz até, se esse até é um... Ó, fique esperto que isso que parece tão insignificante, eu acho que tem até mais sentido com o sentido da parábola. A gente está indo de um elemento insignificante para extremamente grande, de um ponto que antes você está contando para ver aonde vai segurar, todo cuidado, e agora você está perdendo o controle de até quem está procurando um abrigo. E olha que curioso, será que o pássaro se alimentaria dessa semente? Então, você E pensa mataria o proveito, processo? né? Se a gente Entendeu? pensar nas sementes, né? A gente está falando de joio e trigo e o pessoal quer tirar quer separar o joio do trigo por causa da finalidade. Não tem finalidade alguma coisa que vai nascer e não vai ser servir jogada para nada, fora, né? Então, por causa da finalidade, vamos separar logo. Ele fala, não, peraí, a gente não sabe, né, a explicação da parábola. Quando a gente chega na mostarda, pensando também na finalidade. Qual é a finalidade dela? A finalidade dessa planta que vai ser colhida, que ela serve como sombra, que ela serve... Mas essa finalidade pode estar sendo aproveitada por alguém que não Plantou ali, que não assim, plantou, que nem plantou e está aproveitando disso, que são os pássaros. Então, a finalidade, quando Jesus chama e dá até um nome para um grão, na minha opinião, é a finalidade do que a mostarda oferece para aquela Isso. sociedade, ok? Certo. Mas aí tem Mas ele dá outros exemplos. e esse grupo... Que não era o propósito de se plantar mostarda, não Não era para era- abrigar pássaros. Isso, é Isso aí a que eu gente tô tem dizendo. certeza. Mas isso é o que eu estou dizendo, é uma coisa a mais. Porque, assim, a gente está vindo de uma parábola que não tem finalidade o fruto no sentido que... Culinário. O joio. Não, antes. Tá falando do solo. Só Tá semeando, falando semeia. É uma outra outra lógica. Ele está construindo aqui várias lógicas. E continua, desculpa. Aí na lógica da parábola da mostarda, a gente vê não foi plantado para, mas serve de sombra, serve de alimento, serve de sombra, porque ela é grande e serve até Para abrigar as para abrigar as aves que inicialmente nem seria a finalidade para isso. Que é a construção do caso de que isso aqui é inclusão de gentil. Não, Mano, eu já estudei sobre isso, mas já estamos construindo aqui juntos. Mas Eu acho assim, ó.
Você conta uma parábola primeiro de... Que Mateus está fazendo isso, né? Você conta primeiro uma parábola que você tem um monte de semente, só algumas que dão certo. Sim. Depois você conta uma parábola de joio e de trigo, que tem lá um monte de joio, você separa, o trigo tem pouco. Aí você fala assim, esse reino de Deus vai ser com um Muito remanescente limitado. fiel. É muito limitado. Com pouquinha gente. É com selecionados. Apesar que, desculpa te interromper, apesar que a primeira, poucos dão, mas quando dá, é um fruto gigantesco. Qualificado, que nunca teve. Qualificado. Mas tudo bem, vamos lá. Reforça Mas essa é ideia isso, do reforça. remanescente, né? Reforça de uma multiplicação que não está sendo esperada. Isso, exato. Então, mas você está trabalhando... Não, é o remanescente fiel. É os uns 7 mil poucos. que não se prostraram. É os 144 mil só lá do Apocalipse no máximo. Se fosse o Casé, diria elite. Elite. Né? Esse aqui O sumo sacerdote também diria isso. Isso. Enfim. Saduceus também. Nós também diríamos isso. Nossa, depois, E aí, depois de a gente chega repente, ele nisso. vem e fala assim... só que com esse pouquinho vai virar um treco muito maior do que vocês estão projetando. Agora, se esse treco muito maior do que vocês estão projetando, quando fala de pássaro, tá falando especificamente do gentil, eu posso até achar que é uma forçada de barra. Agora, que o contexto geral da parábola é isso, pra mim Não, Ou então vai no mínimo. Vamos puxar um pouquinho. É assim, não é desejável um pássaro criar ninho ou ficar ali na tua plantação. Na plantação, não. Estamos feitos. Então, esse Seja de pássaro, joio de trigo, não é que ele é seja de- odiado, que ele é, não é esse o propósito. Nem o joio e nem a semente cair no lugar errado. Isso. Nada Tudo disso é isso, desejável. nada disso é o que a Nada gente disso quer. é desejável. Aconteceu algo indesejável, mas que para Jesus, vamos lidar com isso. A vida vai acontecer isso. E eu quero te falar, e nesse caso aqui, ele nem dá um juízo. Eu diria mais. Essa parábola, ela está encostada com uma outra, que a gente não Isso. leu, mas poderia ler. Porque é a que tá e poderia agora. até pregar juntos. Porque elas estão em paralelo, né? Porque é a da mulher que coloca o fermento na fermento massa. Quer que eu na leia? massa. Lê pra gente. Jesus também contou a seguinte parábola. O reino dos céus é como fermento usado por uma mulher para fazer pão. É um paralelismo. Embora ela Depois a coloque gente vê qual tipo. apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Então, mas tá claro aqui o paralelo de algo muito pequeno. E a diferença é que é um grão e uma árvore grande. Aqui é uma porção pequena de fermento, mas que toda é uma expansão geral de uma coisa pequena. E eu não sei se o fermento aqui é negativo, talvez. Também é um meio... Do ponto de vista... De uma celebração de Páscoa seria, né? Ritual. Levedura é bactéria. Quer dizer, na cabeça deles não era bactéria, mas é impureza, não é, né, leva a estragar. É fungo, né? É fungo. Mas leva a estragar, leva a deterioração e, portanto, impureza, né? Então... Mas o dia a dia era normal o uso do fermento, né? Só na sim. questão da Páscoa. Mas ele está comparando o reino dos céus. Né? Então, ele está falando coisas sagradas. Isso, como assim? A gente usa isso no dia a dia. Até porque impureza e puro não é necessariamente moral é e imoral. pecaminoso, É coisas cotidianas, que é pro dia, e coisas sagradas Sagrado. são coisas Toda que não razão. são normais. Então, de qualquer jeito, isso é meio estranho Mas dele existe, estar falando... então, um reforço na tese de que haverá uma inclusão de coisas que até então não são consideradas sagradas. Exatamente, Isso, que quando sim. você chega para Pedro, quando ele tem a visão lá em Atos, É. que não chama de imundo que eu vou purificar, o que eu Nunca comi coisa imunda, não, jamais. Não sei o quê. Fala, pois é, vai mudar. E a gente vai... Lógico, tô pegando um texto de outro autor lá na frente. E aí desce do mas céu, isso né? Tem umas coisas. A gente tem que considerar, eu gosto, e pelo menos eu percebo, que diferente de Lucas é escancarado, porque Lucas vai escrever Atos. Mateus não. Mateus, ele escreve para uma comunidade muito mais judaica, ou com uma linguagem judaica, e ele coloca alguns elementos que Jesus fez ou falou, ou pessoas que Jesus encontrou,
para falar assim, ó. Porque quando as pessoas estão lendo, ou quando Mateus está escrevendo, isso já aconteceu. Então ele está dizendo ali, está até resolvendo alguns conflitos ali, dizendo, olha... Já estava previsto. Ó, isso aqui é o reino de Deus. Quando Então assim, eu penso assim, vê comigo. Primeiro, uma coisa que Jesus está tratando ali com seus discípulos é talvez uma pressão ali, mas, cara, você é o Messias, você está aqui, mas... Nosso ministério está muito isolado, a gente não está indo nem para Jerusalém. Isso aqui está muito... Cara, você quer ser o Messias? Você não devia estar fugindo pleiteando uma vaga no Sinédrio? Exatamente, você não devia ter uma vaga no Sinédrio. Cadê a sua tropa? Cadê... Esse não é o reino? Isso aqui não vai dar em nada. Isso aqui é... Tá uma coisa meio assim... Os caras ainda estão te acusando. Estranho. Eu não sei se Mateus... Porque em Marcos, ele já tinha acontecido... a acusação que ele fazia milagres em nome do inimigo, né? Aqui eu não lembro se na ordem lá mas o semeador vem depois. Aqui estão questionando, né? A família veio questionar no capítulo 12. No final do capítulo 12, a família acabou de questionar se ele tem autoridade mesmo, se ele é... E todas essas palavras, queria interditar ele. Jesus está dizendo assim, calma, gente, calma. Eu sei o que eu estou fazendo. Primeiro assim, eu estou jogando semente, muitos não vão concordar. Fica tranquilo. Isso é normal. As pessoas estarem com pedra, espinho, normal, estão saindo. Não se assuste da mensagem não tá sendo aceita. Porque segundo, aqui, né? Outra coisa, tem joio. Tem gente que está seguindo. Eu digo mais, é quase como. Você lembra de Gideão na luta? Primeiro eu quero dizer que. Primeiro que assim, ó. Os caras, eu tô jogando, tem muitos que vão ouvir, ou as dificuldades da vida, eles vão sair. Aí parece, pô, mas vai ficar pouquinho, os remanescentes são poucos. Digo mais, aí vai pro joio e o trigo. Dos que estão aqui, tem gente que é joio e vocês não podem ficar tirando ainda não. Calma que vai ter. Aí, sobrou um negócio, tá todo mundo dizendo assim, pô, é quase os 12 que estão aqui. E é quase só que Jesus fala, não é os 12, mas tudo bem. Então assim, mas a gente aqui tá muito pouco. E aí Jesus falou, calma, vou te contar 2 histórias aqui. Pouco? Pouco, é um fermentinho. Realmente, é uma colher. Um grãozinho. São 3 colherzinhas aqui. Que vai jogar e... Ou, isso aqui é um grãozinho menor. A gente é o menor. Olhando aqui para o Monte de Jerusalém, para o Sinédrio, para tudo que foi construído, para Roma, a gente é o menor. Mas calma, haverá um dia que a gente vai estar tão grande, que vai estar se abrigando nesse reino pessoas, elementos inicialmente seriam que impuros. Vocês não querem que estejam. Eu vou dizer assim, se isso não é gentil, é difícil. Lógico, é gentil, mas é isso que você falou. Acho que esse é o primeiro, é uma calma para os discípulos, mas um segundo momento é dizendo, não acha que a gente é os únicos, isso aqui é um negocinho mínimo, né? Assim, esse é o nosso grupinho. Nosso grupinho, dos 12, dos 70... Eu e o Zé e mais 3. Eu, o Zé e os caras. Eu, o Zé e os caras é uma baita referência, acho que o Zé não pegou. Eu já vi essa referência outra vez. Mas não pegou. Póstuma. Eu sei que é um programa de rádio, certo? Caramba, Zé, depois que inventaram o YouTube, ninguém te Eu me chamo Zé, né? Então já falaram. É verdade. É verdade. Aqui. Sobrinhos do Ataíde é o nome do negócio. Ataíde. Não assistam, tá bom? Vocês estão em casa. Só antes do Rock Go. Mas assim, já é antigo. Claston, né? Assim, que era? E o quadro do Zé e os caras, se você quiser pesquisar depois, é o Peterson Foca. Nossa, mano. O Peterson Foca. E a gente tem um amigo em comum que tem foca pelo Peterson Foca, não é? Não, é só porque ele parece uma foca, assim. Nossa, que absurdo. Corta, Renato. Corta. Pergunta pra ele depois. Ok, mais alguma coisa dessa parábola? Mais Eu fico pensando na aplicação, assim, pensando na nossa situação hoje, né? De olhar para isso mesmo, né? De olhar para a situação da gente achar, às vezes, o contexto de igreja deixa a gente tão, às vezes, bitolado numa caixinha fechada para as coisas lá fora, que você coloca a igreja como algo que não... É o próprio evangelho, né? Eu estou falando aqui no contexto de igreja, né? Mas o próprio evangelho você coloca como algo ali pequeno e tal, quando deveria... Não tem a ver com as engloba, engloba né? e vai alcançar pessoas, né? Que você hoje não está... Você está desprezando sem perceber, entendeu? Essa é a pergunta. A gente fala assim, qual o nosso lugar na parábola? Em parábolas pequenas, nossa pergunta é, qual o nosso lugar no contexto da parábola? Ou seja, o que a gente está falando para Jesus, ou pensando, ou Jesus está olhando para a gente que ele vai contar essa parábola e vai confrontar algo a gente, dentro dos discípulos
e hoje dentro aqui da com a multidão e dentro da gente. Então, pelo que o Fontana falou, uma delas é a gente se achar um grupo exclusivo. É a gente aqui. Nós somos os eleitos presbiterianos, né? Somos os eleitos e somos os remanescentes. E aquele tipo de denominação, aquele tipo de tradição cristã, eles são... já se perderam. Eles são joio. Os menonitas são não sei o quê. E a gente é esse grupinho que ficou. Que não é joio, que ainda a semente cresceu, né? E aí é um baita confronto, dizendo, cara, você não... É o confronto de Elias, né? Que fala assim, você acha que você é o único? Sério? Você acha que você é o bambambam, que ela tá correndo, a rainha tá atrás de você, que você é o único, tá indo querer falar comigo pessoalmente, cara a cara, lá no Monte Sinai. E aí ele é revelado, dizendo, não, cara... Carmelo. O Sinai. Hã? Fala aí que você... mas é que ele representa o Sinai. Não. Segue. É o Sinai. Eu não sei. Não, o Carmel é onde ele confronta Isso. Até eu me confundi. Não, agora você me deu uma... profetas de Baal. Falei, será que a sua figura, que eu tenho certeza que representa o Sinai, mas era o Sinai que veio... Era a presença de Deus ali. Isso, E aí é aquele confronto. Essa parábola faz isso. O que mais que está ali que pode ser que Jesus está confrontando a gente? Ou os discípulos, se a gente quiser pensar. A multidão que está ouvindo ele ali. Para pensar no eu acho que ouvinte. quando a gente está aplicando aqui, olhando para essa questão dos pássaros, ou para essa questão da pressa, vamos separar, né? Vamos tirar o joio e tal. Quando a gente teve falando aqui, não parece, mas não é, falando da parábola do joio, a gente falando que a gente também sofre dessa pressa. Vamos separar, né? A gente também, facilmente a gente está ali numa leitura e Jesus está, aquele aviso de Jesus não é só para aqueles lá que estavam lendo ou ouvindo no começo. É para a gente aqui, que a gente pode ter pressa e saber que alguém que é o joio de hoje é o trigo de amanhã. Tem essa mudança aqui. Mas quando a gente está olhando o benefício para esse que a gente está considerando como o pássaro que fez o ninho, né? É um lugar de acolhimento, é um lugar de proteção, é um lugar de vida. Eu não preparei pensando que seria um lugar de vida para quem não era feito para isso. Uhum. Até para esses. Era um lugar é uma coisa de vida, de vívere, né? Para quem plantou. Mas não era um lugar de vida para os pássaros, e se torna, né? Esse lugar de acolhimento. Então, se a gente... usando a ideia da parábola, pensar eu não consigo ler isso e não pensar em quanta gente que nós abençoamos, por exemplo, só porque esse prédio está aqui, quantas pessoas são abençoadas só por isso. Só porque pensar sei lá, no pequeno contrato que a gente vai fazer com alguém que vai vir dedetizar aqui daqui a 2 semanas. E esse dinheiro vai ajudar. Mas isso é um grãozinho de mostarda. Vai ajudar esse cara a passar o Natal. Uma família ter alguma coisa para colocar na mesa de Natal. Da onde isso vai desembocar, né? Os nossos essa explosão. Quando a gente estuda hermenêutica, geralmente quando chega nos evangelhos tem 2 contextos. Isso confunde muitas pessoas, né? Que é o contexto de Jesus que está sendo narrado e o contexto do autor, que é 40 anos depois, mais ou menos. Que são 2 contextos que às vezes é a mesma coisa, quem ouviu e quem leu, né? Quem ouviu ali Jesus falando e quem está lendo o relato do evangelista. Via o evangelista. Eu acho que o pássaro é muito mais forte no contexto do evangelista, 40 anos depois, e o grão de mostarda é muito mais forte pro ouvinte de Jesus. Ele tem assim, uma distância que assim, quem está lendo com Mateus está falando, a gente já viu que é. Só quem está lá, não. Só que aqui está sendo confrontada. Quem são esses pássaros? Sou eu o pássaro? Porque pode ser um judeu que está sendo chamado de pássaro. Eu pensei que eu era a mostarda e eu estou sendo o reino de Deus é mostarda, eu sou pássaro. Ou que é os meus amigos que estão vindo aqui, que começou o conflito por causa da queda de Jerusalém e tudo mais. Isso aqui são todos. O reino é de acolher.
Eu sou, As lá, aves, eu sou lá a de gente não Cesareia. sabe, é. Eu sou lá de Cesareia, na lógica judaica, eu achava que eu era mostarda, mas agora, quando eu consigo compreender que a palavra veio de Belém, eu sou um pássaro. Cara, então assim, existem esses Achei que eu dois tava no contextos. centro e eu sou o que veio depois. Eu tô na periferia, na verdade. É. Eu pensava que eu tava no centro, agora eu tô na Interessante. periferia. Agora, última pergunta pra gente encerrar. Aonde está Jesus nessa parábola? Ou aonde está Jesus nesse contexto dessa história? É interessante também. Porque é uma história... Eu acho que Jesus é essa mulher? Ó, Jesus é a mulher? Eu não sei se eu vou do forçar fermento? a barra aqui, né? Mas Força, a gente vou desforça forçar. depois. Então tá bom. Um outro lugar onde aparece uma coisa pequena, que depois toma a terra inteira, por exemplo, em Daniel, lá no sonho de Nabucodonosor, né? A pedra? Uma pedra, e em algum momento ela cai num contexto, e aí ela começa a crescer, e aí toma toda a terra, né? Então, se olhar, e Jesus claramente fala que é o reino de Deus, e aí ele, em Daniel, não tem como não associar isso a um reinado de Deus, porque o que vem antes são reinos também, né, na estátua. Lembrando ali o Nabucodonosor, o ouro, e aí depois um novo rei, um novo reinado, e bate ali e toma a terra. Então, às custas de si, né, Jesus, como ele fala em outro momento lá na massa, ele é o trigo, o grão de trigo que morreu, Sim. em certo sentido. Ele é ali na árvore do céu, ele fala que, por exemplo, ele é a videira, e aí quem está ligado a mim, os ramos. Então, eu não sei se é forçar muito, mas parece que invoca um pouco disso. É uma coisa que era pequena e em mim. É em mim. No final, eu sou essa árvore. Eu dou abrigo para os pássaros. Eu tô aqui pequenininho. E a minha morte, que vocês acham, morreu, acabou. Morreu, acabou, não. Foi Esse plantado. negócio da pedra que você falou, eu tava pensando hoje, cara, sobre isso. Tanto que na Bíblia hebraica, essa pedra fica pequena e grande. Porque a gente pregou há pouco tempo sobre a pedra que vocês rejeitaram, virou a pedra de tropeço. E se você prestar atenção lá, em Lucas, você vai ver que ele fala no mesmo versículo, uma hora você tropeça nessa pedra e outra hora essa pedra cai em cima e esmaga. Então ou quem cai em cima dela, tem essa também. Mas então, você cai em cima dela como se fosse um tropeçar. Ou se jogar de um lugar onde você vai cair nela. E você vai percebendo que na Bíblia hebraica essa pedra fica pequena e grande muito rápido. Então ela começa, estudando alguns contos, alguns estudiosos hebraicos, ele começa com a pedra que Jacó deitou em cima como travesseiro, então ela é pequena, e ele é a primeira coisa a ser ungida no Antigo Testamento. A primeira coisa, ele unge aquela pedra e fala, aqui é um portal entre céus e terra. Esse é o local que alguns chamam que era onde estava a terra prometida que tá. E aí, essa pedra, você vai ver Paulo depois falando que pelos textos do Segundo Templo, a pedra andava atrás de Moisés. Você vai ver uma pedra que ela tem toda essa... Como é que falaria? O teatro, eu sempre falo isso, essa encenação, essa dramatização. Ela se move, a pedra claramente. Ela tem vida própria. A pedra claramente é onde está o templo. Ela fica grande, então até hoje. É o Monte de Sião, o Monte de Jerusalém. É a pedra. Então você vai vendo essa pedra claramente que eles entendiam isso, que era uma coisa pequena, que vai ficando grande, e em Daniel a gente vai ver que essa pedra ela ocupa, assim, que é acima de todos os reinos, né? Acima de todos os impérios. Por que eu estou dizendo isso? É exatamente a analogia. E depois Pedro vai receber o nome de pedra, e é interessante isso. E tem a afirmação dele, né? Que alguns vão dizer que tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então essa é a pedra. Mas ele é Pedro também, o nome dele é mudado. Exatamente isso. Do cara que negou para o cara que na verdade depois ia virar um arquétipo de todos nós, né? De alguma maneira todos nós negamos, e de alguma maneira todos nós... Porque é o reino, né? É o reino. Mas eu concordo com você. Eu diria que se for na segunda parábola, Jesus é o fermento. Mas na primeira ele é o grão de mostarda. Ele é o próprio ali que vai ser desprezado, considerado. Esse cara é um galileu. Esse cara pode ver alguma coisa boa de Nazaré. Isso, né? Mata esse cara, porque pelo menos a gente elimina esse problema, não vai ter revolta, e daqui a pouco, cara, 2000 anos depois, a gente tá vivendo isso, cara. Tem uma árvore gigante abrigando a gente como pássaros. Os pássaros num podcast se abrigando
sobre essa mensagem Céu maravilhosa. indesejável, Marcos. Eu tenho a dúvida. Mas isso aí Que não os tem a- pássaros eu que sei o que pessoal eu- fica espantando. Eu sou Show! Show. E que, na verdade, o reino de Deus nos acolheu, nos abrigou, nos trouxe. nos seus próprios E, braços. e talvez, identidade, assim, seus próprios já é uma especulação, já não é muito longe, mas... E talvez seria uma coisa que a gente comeria, né? Um pássaro, os pássaros não ligariam. É uma semente, é algo que... Qualquer ou que a gente- pássaro mataria ou que a esse gente ninho, né? lutaria contra, no sentido de a gente numa plantação estaria para devorar, e aí aquilo deixou e aquilo se tornou grande. Eu acho que é o reino dele. Ele está acalmando os discípulos, mas está dizendo, calma, o que eu estou fazendo aqui, Vai muito além a de vocês. hora que for revelado, a hora que for para valer, isso aqui vai dar um boom que vocês vão perder o controle. E eles perdem o controle. Então é bonito ver Mateus 40, depende, 35, 50, não sei. Mas um bom tempo depois, já na sua velhice, relatando assim, olha, cara, vocês não sabem, mas ele já falava de lá. 30, 60 e Isso. 100 por um. Né? Que isso ia verdade. explodir. Gostou? A gente vai pregar isso. E se você está assistindo ou ouvindo o nosso podcast, é porque já aconteceu essa pregação no último domingo. Então, se você está no Spotify, não deixe de dar 5 estrelinhas, assim a plataforma entrega para mais gente. Se você está no YouTube assistindo a gente, também curte, assina o canal, que tem muito mais material no nosso canal da Vila, tá bom? Comenta. Comenta, legal, comenta, a gente lê também os comentários, a gente se vê no próximo podcast. Tchau!